Boa noite, caros alunos e alunas. Estamos aqui reunidos mais uma noite para mais um dia do nosso curso. Eu sou o Daniel, sou aluno do curso de licenciatura em letras pela UNIT. Meu RU é 333 79 67. Volto a repetir para vocês. Nós estamos vivendo esse período da Covid-19, do novo coronavírus. Por causa disso, o estágio supervisionado torna-se quase que impossível de ser realizado presencialmente. Então, a UNIT, pensando nos seus alunos e pensando na qualidade da educação, propõe para nós, alunos, a possibilidade de realizarmos o nosso estágio mediante uma extensão. Então, eu pensei como em extensão, um curso de língua portuguesa destinado a alunos do 6º ano do ensino fundamental, visto que esse meu estágio é o estágio do ensino fundamental 2. Então, hoje, nós iremos falar sobre substantivos. Lembrem que nós já tratamos sobre fonemas, letras, encontro consonantal, encontro vocálico, dígrafos, já falamos sobre linguagem e etc. Agora nós vamos entrar numa parte da gramática, vamos dizer assim, chamada de morfologia, ou as classes de palavras. E a primeira classe de palavras que nós iremos estudar será exatamente os substantivos. Mas antes de entrar propriamente no conteúdo substantivo, vamos nos animar com uma pequena charge, que é esta que está aí. Veja bem, temos uma charge, onde nós temos uma dama, e juntamente com uma dama, nós temos aí o Drácula, vamos dizer assim. E a dama diz ao Drácula: o Drácula descobriu o segredo do meu lindo pescoço. E olha o que o Drácula responde: creme hidratante com óleo de quiabo. E ele começa a passar mal. Mas vamos agora ao que nos interessa, que é exatamente o conteúdo. Vamos deixar o lúdico de lado e vamos agora tratar propriamente do nosso conteúdo de hoje, que é exatamente falar sobre os substantivos. Comecemos pelo conceito. O que vem a ser substantivo? Qual é a definição, o conceito que nós podemos dar a substantivo? Então nós temos aí. Substantivo são palavras que nomeiam os seres. Aqui está a particularidade dos substantivos. O substantivo são palavras que nomeiam, dão nomes aos seres. Mas que tipos de seres são esses? São os seres visíveis, aqueles que podem ser vistos, tocados, bem como aqueles que não são visíveis, ou que são animais, ou pode ser também ações, estados, sentimentos e desejos. Então, essa classe de palavras essa primeira classe de palavras chamada de substantivo corresponde exatamente àquelas palavras, aqueles vocábulos que dão nome aos seres, independente se esses seres existem de fato ou não. E não só a seres que possuem existência própria ou não, mas também sentimentos, emoções, ações, etc. Então, toda nomeação destinada a coisas, a isso nós chamamos de substantivo. Por exemplo, este objeto é chamado de lápis. A palavra lápis é um substantivo, porque é uma palavra que eu utilizo para nomear um ser. Nós temos aqui cola. A palavra cola é um substantivo, porque é a palavra que eu utilizo para nomear esse objeto chamado cola. Por exemplo, meu nome, eu me chamo Daniel, então Daniel é um substantivo, é uma palavra que é utilizada para nomear um indivíduo específico. E quem é esse indivíduo específico? Eu. O homem. A palavra homem é uma palavra utilizada para nomear um determinado tipo de ser que tem características próprias, que é exatamente o ser humano. E assim sucessivamente. Esse computador que eu estou diante dele, esse notebook. Então, essa palavra notebook é um substantivo, porque serve para nomear este objeto. Então, o substantivo são palavras que nós utilizamos para nomear os seres. Esses seres podem ser reais, computador,
homem, mulher, lápis, garrafa, crucifixo, imagem, ou podem ser seres que não existam, como por exemplo, fantasma, bruxa, fada, sereia. Tanto podem ser palavras que nós utilizamos para seres que existem de fato, quanto para aqueles que não existem de fato. Bem como para sentimentos, o amor, a alegria, o entusiasmo, a tristeza. Então veja que os substantivos são constituídos exatamente por essas palavras que nomeiam os seres reais ou irreais. Então eu coloquei aí para vocês alguns exemplos de alguns substantivos: menino, galo, Roma, alma, amor, pão, são exemplos de substantivos, palavras que nós utilizamos para nomear seres: o menino, a menina, o galo, a galinha, Roma, Itália, alma, fantasma, espírito, amor, o ódio, a raiva, a ira, o pão, o limão, a alface e assim sucessivamente. Os substantivos, eles possuem uma classificação e nós vamos ver cada uma delas. Existem nos substantivos diferentes tipos de substantivo. Alguns nomeiam coisas, outros nomeiam pessoas ou sentimentos. Alguns são constituídos por uma só palavra e há outros por duas ou mais palavras. Então, os substantivos se classificam em primitivos e derivados. Primitivo dá a ideia de algo que é primitivo, ou seja, que é antigo. Derivado é algo que deriva de. Nós vamos ver cada uma delas, né? Então podem ser primitivo e derivado, simples ou composto, comum ou próprio, concreto ou abstrato e pode ser também coletivo. Vamos ver cada uma delas. Então a primeira classificação nós temos aí, os substantivos eles podem ser primitivos e derivados. O que é um substantivo primitivo? São substantivos que dão origem a outras palavras, ou seja, são exatamente palavras que nomeiam seres, que nomeiam coisas, que nomeiam coisas reais ou irreais, e estas palavras, a partir destas palavras, outras são originadas. Então nós temos, por exemplo, a palavra telha. Telha é um substantivo primitivo, porque a partir da palavra telha, nós podemos formar outras palavras. Nós podemos dar origem a outras palavras, como, por exemplo, telhado. Então, a palavra telha é um substantivo primitivo, porque ela dá origem a outras palavras. Ferro é outro exemplo, jardim. Já os substantivos derivados são os substantivos que se originam de outras palavras. Então você tem, por exemplo, a palavra telha, que é um substantivo primitivo, e a partir dela outras palavras podem ser formadas, e estas outras palavras que são formadas a partir de uma palavra, nós chamamos de substantivos primitivos, nós chamamos de substantivos derivados, desculpe. Nós temos um exemplo aí. Então, o substantivo primitivo telha, ela dá origem a uma outra palavra, que é, por exemplo, telhado. A palavra telhado, que também é substantivo, que serve para nomear, é uma palavra derivada da palavra telha. Isso significa dizer que telha é um substantivo primitivo, porque dá origem a outras palavras, como, por exemplo, telhado. E a palavra telhado também é um substantivo, só que é chamado de substantivo derivado, porque este substantivo se originou a partir de um substantivo primitivo, que é exatamente o substantivo telha. Outro exemplo é ferro. Ferro é uma palavra, é um substantivo, que dá origem a outros substantivos, como, por exemplo, ferrugem, ferradura e tantos outros. E essas palavras que derivam de ferro, como ferrugem e outras mais, ferradura, ferrugem, são chamadas de substantivos derivados. Outro exemplo que nós temos aí é a palavra jardim. Então, jardim é um substantivo primitivo, só que a partir dessa palavra primitiva, no caso jardim, a partir desse substantivo primitivo,
Outras palavras podem ser formadas, como, por exemplo, a palavra jardinagem, que é um substantivo derivado, ou jardineiro, que também é um substantivo derivado, que deriva da palavra jardim. Então veja que os substantivos, a primeira classificação dos substantivos é exatamente essa. Os substantivos podem ser primitivos, quando dão origem a outras palavras, a outros substantivos, e elas podem ser derivadas quando estas palavras são produto de uma derivação, ou seja, originam-se a partir de outra palavra. Outro exemplo de classificação é que os substantivos classificam-se em substantivos simples e substantivos compostos. Substantivos simples são substantivos formados por uma única palavra. Então nós temos aí a palavra luz, mesa, chocolate. Quando nós temos uma palavra constituída por duas ou mais palavras, quando nós temos uma palavra constituída por duas palavras, que nós chamamos também de radical, nós chamamos isso de substantivo composto. Então, são os substantivos formados por mais de uma palavra. Então nós temos o exemplo aí, beija-flor é um substantivo formado por duas palavras, beija e flor. Para-raios é um substantivo que nomeia um objeto que que tem a função de parar os raios, ela cria resistência diante de um raio que cai, e ela é formada por duas palavras, para mais raios, e nós temos aí pontapé, que também é um outro exemplo de um substantivo, constituído por duas palavras, ponta mais pé, que unidas formam a palavra pontapé, que serve para nomear determinada coisa. Então veja que os substantivos eles podem ser simples, quando é constituído por uma única palavra, e os substantivos também podem ser compostos, quando o substantivo é constituído por duas ou mais palavras, como nós temos o exemplo aí, beija-flor, para-raio, pontapé, saci-pererê e tantos outras, guarda-chuva, o guarda-chuva, e tantas outras palavras compostas. Outra classificação é que os substantivos podem classificarem-se em substantivos comuns e substantivos próprios. Vamos ver a definição de cada uma delas. O que são os substantivos comuns? São os substantivos que se referem a todos os seres de uma espécie, sem particularizá-los. Por exemplo, a palavra homem. A palavra homem serve para se referir a um conjunto de indivíduos que têm características comuns. Ou seja, com a palavra homem, nós podemos incorporar com a palavra homem todos os homens e todas as mulheres. Eu posso dizer assim, o homem é um ser que se perdeu ao longo do tempo. Quando eu digo que o homem é um ser que se perdeu ao longo do tempo, eu não estou falando de um homem específico, eu não estou particularizando um homem. Eu não estou dizendo que é este homem ou aquele homem, mas eu estou dizendo que o homem, de um modo geral, incluindo homens e mulheres, eles se perderam ao longo do tempo. Então nós temos aí uma frase, que é a seguinte frase, aquele rapaz é muito estranho. Então a palavra rapaz serve para incorporar diversos indivíduos do sexo masculino. Então, essa palavra rapaz não particulariza o indivíduo, não o individualiza, vamos dizer assim. O substantivo comum difere do substantivo próprio, porque o substantivo próprio ele individualiza, ele particulariza, ele dá uma identidade ao ser. Já o substantivo comum não. É um substantivo em que nele abarca um conjunto de seres de uma mesma espécie. Como, por exemplo, a palavra rapaz. Quando eu digo aquele rapaz é muito estranho, não dá para saber que rapaz é este. Porque não é identificado quem é este rapaz. A palavra rapaz serve para indicar todos os indivíduos jovens, vamos dizer assim, meninos ou jovens, do sexo masculino. Então, não dá para saber quem é o rapaz. Então, substantivos comuns são exatamente palavras que se referem a todos os seres de uma mesma espécie, sem particularizá-los. Diferente do substantivo próprio,
que tem como característica particularizar o indivíduo, determinar quem é o indivíduo, quem é a coisa. Ele particulariza, ele identifica. Então nós temos aí o conceito. Substantivos próprios são os substantivos que nomeiam um ser em particular, destacando-o na espécie ou no grupo. Por isso, são grafados com letras maiúsculas. Vou dar um exemplo. Eu dei o exemplo da palavra homem. Então, com a palavra homem, eu posso utilizar uma frase e na frase eu posso colocar a palavra homem para indicar a humanidade. E a humanidade, ela corresponde tanto a homem quanto a mulher. Aos dois gêneros, vamos dizer assim. Mas a partir do momento em que eu digo que fulano de tal, por exemplo, Daniel, que é meu nome, Daniel, ao longo do tempo, ele se perdeu. Ele passou por Daniel, ao longo do tempo, ele passou por um processo de perda interior, existencial, vamos dizer assim. Então, aqui eu identifiquei, eu particularizei o indivíduo, o ser. Esse indivíduo ele é identificado, ele é determinado, o nome dele é Daniel. Então, por exemplo, substantivo comum, um exemplo, é a palavra homem, que pode indicar tanto indivíduos do sexo masculino, como pode indicar indivíduos do sexo masculino e feminino. A palavra homem abarca um conjunto de seres de uma mesma espécie. Mas a partir do momento em que eu particularizo este homem, chamando-o de Daniel, ou chamando de Bruna, de Daniela, de Fernanda, de Fernando, de Rafaela, de Rafael, então, a partir daí, esse indivíduo ele foi particularizado, ele foi determinado, ele foi identificado e ele deixou de ser um substantivo comum e passou a ser exatamente um substantivo próprio. Como nós temos aí na frase, Drácula ficou irritado com sua vítima. Então, a palavra Drácula, identifica, particulariza um indivíduo da frase, né? Ele particulariza, diz exatamente quem ele é. Mas se tivesse assim, o vampiro ficou irritado com a sua vítima. Não dá para saber que vampiro ficou irritado com a vítima. Vampiro é uma palavra que nomeia um grupo de indivíduos. Um grupo de indivíduos que tem características comuns, que tem dentes afiados e que se alimenta do sangue de suas vítimas. Mas a partir do momento em que eu nomeio este vampiro, como por exemplo a palavra Drácula, então ele deixa de ser um substantivo comum, que era antes, quando era chamado de vampiro, e passa a ser um substantivo próprio, porque agora eu o identifiquei, eu o particularizei, ele passou a ser nomeado, ele tem um nome, e esse nome chama-se Drácula. E uma observação muito importante aqui para vocês é que os substantivos próprios, eles são grafados com letras maiúsculas. Por isso, quando a gente escreve o nome de alguma pessoa, tem que ser escrito com a letra inicial maiúscula. Daniel, Rafaela, Carlos, e sucessivamente. Então, veja, aqui está a diferença entre substantivo comum e próprio. Substantivo próprio particulariza. Ele particulariza o indivíduo dentro de um grupo. Então você tem um grupo aqui, vampiros. Então a palavra vampiro é um substantivo próprio ou comum? Comum. Porque não dá para dizer. Aqui é um grupo de vampiros. Tem 30 vampiros. Então aqui, vampiros. Vampiros é um substantivo comum, porque utiliza essa palavra para designar um conjunto de seres, vamos dizer assim. Faz referência a seres de uma mesma espécie, melhor dizendo, porque senão você pode confundir com substantivo coletivo, né? Vamos ver mais à frente. Então eu digo vampiro. Então com a palavra vampiro não dá para identificar quem é esse vampiro, mas a partir do momento em que eu chamo esse vampiro com um nome específico de Drácula, então eu estou particularizando este vampiro dentro deste grupo. Dá para entender? Deixa eu ver aqui para você facilitar. Nós temos aqui essa folha. Então, nós temos aqui nessa folha um conjunto. Aí eu coloco nesse conjunto a palavra vampiro. Aqui nesse conjunto nós temos 30 vampiros. Eu utilizo a palavra vampiro. A palavra vampiro é um substantivo comum, porque aqui tem nesse grupo 30 vampiros. Então, eu utilizo a palavra vampiro, e essa palavra vampiro serve para
identificar esse conjunto de indivíduos chamados vampiros. Mas a partir do momento em que eu particularizo cada um destes vampiros, ou seja, um vampiro eu chamo de Drácula, então a palavra Drácula é um substantivo próprio, porque eu estou particularizando, eu estou nomeando, eu estou identificando este vampiro específico em relação ao conjunto. Outra divisão é que os substantivos eles podem ser concretos e abstratos. Vamos ver aí a definição, o conceito. O que são substantivos concretos? São os substantivos que nomeiam seres de existência autônoma, ou seja, seres que existem por si, que independem de outro ser para existir. Isto é, que não dependem de outro ser, de outro para existir e que podem ser reais ou imaginários. Como, por exemplo, pescoço. A palavra pescoço, criança, mesa, fada, sol, Deus, vampiro, são substantivos concretos. Eles existem por si, independente de outro ser. Mas alguém pode dizer assim, mas existe fada? Bem, é existir não no sentido de existir realmente, mas é no sentido de que a fada, mesmo que ela não exista, mas a sua existência fictícia, ela independe de outro ser. De igual modo é Deus. Estou dizendo isso porque há pessoas que negam a existência de Deus. Há pessoas que dizem que Deus não existe. Mas pelo fato de eu dizer que Deus não existe, isso significa dizer que a palavra Deus é um substantivo abstrato? Não, é um substantivo concreto, porque a existência, mesmo real ou fictícia de Deus, ela independe de outro ser para existir. Diferente desses sentimentos e das emoções, que são substantivos abstratos que existem graças a outro ser. Veja, por exemplo, que os substantivos abstratos são os substantivos que nomeiam seres de existência não autônoma, ou seja, que dependem de outros seres para existir. E, geralmente, os substantivos abstratos designam sentimentos, ações e qualidades. Ou seja, para que a alegria exista, é necessário que alguém esteja alegre. Para que o medo exista, é necessário que alguém tenha medo. Para que o esforço exista, é necessário que alguém se esforce. Para que o orgulho exista, é necessário que alguém seja orgulhoso. Para que a beleza exista, é necessário que alguém seja belo. Para que o segredo exista, é necessário que alguém conte um segredo a alguém. Para que o azar exista, é necessário que alguém seja uma pessoa azarada. Então veja que aqui está a diferença do substantivo concreto para o substantivo abstrato. O substantivo concreto são exatamente aqueles seres que existem independente de outro ser. Mesmo que esses seres não existam de fato, mesmo que esses seres sejam fictícios. Mas, por exemplo, uma fada, ela mesmo não existindo de fato, mas a fada, ela não depende de outro ser para existir. Diferente dos sentimentos. Esses sentimentos, que são substantivos abstratos, eles existem dependendo de outro ser, como eu expliquei anteriormente. Só existe a alegria porque há alguma pessoa que está alegre. Se não houver uma pessoa alegre, então a alegria não pode existir. De igual modo, o medo. O medo só pode existir se houver alguém que tenha o medo. Aqui está a diferença entre substantivo concreto e substantivo abstrato. Concreto, o indivíduo, a coisa, o ser, ele é autônomo. Sua existência independe de outro ser. Já o substantivo abstrato, há uma dependência. A existência desse substantivo abstrato depende de um outro ser. Uma outra classificação dos substantivos é que os substantivos eles podem ser também chamados de substantivos coletivos. O que são os substantivos coletivos? São os substantivos que, mesmo estando no singular, transmitem a ideia de agrupamento de vários seres da mesma espécie. Eu coloquei o exemplo aí para vocês. Academia. Quando utilizamos a palavra academia, a gente lembra de artistas. Arquipélago corresponde a um conjunto de ilhas. Um bando, um conjunto de aves. Cardume, um conjunto de peixe. Alcateia, um conjunto de lobos. Um coro, um conjunto de cantores.
Um júri, um conjunto de jurados. Uma matilha, um conjunto de cães. Uma vara, um conjunto de porcos. Então, substantivos coletivos são palavras que, mesmo no singular, elas designam um conjunto de indivíduos. Academia, arquipélago, bando, cardume, coro, júri, matilha e vara. Então, estes são os substantivos coletivos. Agora nós vamos falar sobre os substantivos, sobre a flexão dos substantivos. Mas antes de falarmos sobre a flexão dos substantivos, vamos dar aqui uma pausa e vamos ler aqui um pouco. Vamos ler um pouco agora. Vamos dar uma pausa no conteúdo e vamos ler uma história que é intitulada Menino da Cidade. Vocês sabem que sempre quando eu termino uma aula, eu gosto de concluir com a leitura de um texto. Mas para a gente dar uma pausa, porque eu estou falando, então, para quebrar um pouco esse falatório em que apenas eu estou falando e vocês estão ouvindo, eu vou agora ler para vocês esse conto. Aí em seguida a gente dá prosseguimento ao conteúdo de substantivo, falando exatamente sobre a flexão dos substantivos. Os substantivos que flexionam-se em gênero e número. Em gênero masculino e feminino, em número singular e plural. Daqui a pouco a gente dá continuidade. Mas vamos agora à leitura do conto Menino de Cidade. Papai, você deixa eu ter um cabrito no meu sítio? Deixo. E porquinho da Índia? E ariranha? E macaco? E 4 cachorros? E 200 pombas? E um boi? Um rinoceronte? Rinoceronte não pode. Tá bem. Mas cavalo pode? Não pode? O sítio é apenas um terreno do estado do Rio, sem maiores perspectivas imediatas. Mas o garoto precisa acreditar no sítio como outras pessoas precisam acreditar no céu. O céu dele é exatamente o da festa folclórica, a bicharada toda. E ele, que nasceu no Rio e de má vontade, vive nessa cidade sem animais. Aliás, ele mesmo desmente que o Rio seja uma cidade sem bichos, possuindo o dom de descobri-los nos lugares mais inesperados. Se entra na casa de alguém, desaparece ao transpor a porta, para voltar depois de 3 segundos com um gato ou cachorro na mão. A gente vai andando por uma rua de Copacabana, ele some e ressurge com um pinto em flor. É chegar na Barra da Tijuca e daí, a 5 minutos, já apanhou um siri vivo. Localiza eletronicamente todos os animais da redondeza. Anda pela rua em disparada, cumprimentando aqui um papagaio, ali um ganso, mais adiante um gato, incansável e frustrado. Não distingue marcas de automóvel, em futebol, não vai além de Garrincha, em futebol não vai além de Garrincha e Newton Santos, mas sabe perfeitamente o que é um mastiff, um boxe, um Doberman. Dá informações sobre as pessoas de acordo com os bichos que possuam. Aquele é o dono do malhado, aquela é a dona do lorde. Ao telefone, pergunta por patos, gatos e outros cachorros, centenas, milhares de cachorros. Cachorros que prefere aos companheiros, cachorros que o absolvem na rua, na escola, na hora das refeições, cachorros que costumam latir e pular em seus sonhos, cachorros 1000. Sua literatura é rigorosamente especializada. Livros coloridos sobre bichos, engatinha
engatinha mal e mal na leitura, mas fala com uma proficiência um pouco alarmante a respeito de répteis, batráquios e etc. Filho de mãe inglesa, confunde fork e knife, mas sabe o que é sour e orange. Se pede um pedaço de papel, é para desenhar a zebra ou a baleia. É claro que sua frustração causa pena. Por isso mesmo, há algum tempo, ganhou como consolo um canarinho da terra. Um dia, como lhe dissem que iam dar o passarinho, caso continuasse a comportar-se mal, correu para a área e abriu a porta da gaiola. Deram-lhe um bicudo, mas o bicudo morreu de tanto alpiste. Ganhou mais tarde uma tartaruga, pequenina e estúpida, que recebeu na pia do banheiro o nome de Henriqueta. Nunca qualquer outro quelônio deu tanto serviço. Fui ao dentista na cidade e, ao voltar, disse ao pai pela primeira vez uma palavra horrível. Estou desesperado. Tinha perdido a tartaruguinha no lotação. Ficou vazio em sua vida. O alívio era ligar o telefone interurbano para a avó e indagar pelos patos que possuía em outra cidade. Ou fazer uma visita à futura mãe de Pop. Este é um poodle, que deverá nascer daqui a meio ano, prometido de pedra e cal para ele. Outro expediente, caçar borboletas, mariposas, grilos, alojar carinhosamente os insetos nas gaiolas vazias, chamar-lhes pelos nomes dos antigos bichos mortos ou desaparecidos. Um tio deu-lhe outra vez um canário, o carinho foi demais, o passarinho morreu. Não há nada a fazer por enquanto, e ele dedicou-se à arte de desenhar bichos. De vez em quando ainda se animava, e entra em casa De vez em quando ainda se anima e entra em casa afogueado, mostrando alguma coisa invisível nas mãos. Olha que estouro de grilo! Mas os grilos e as borboletas legais morrem ou saem tranquilamente das gaiolas e ele novamente de mãos e alma vazias. Deu um jeito. Arranjou alguns pires sem uso e plantou sementes de feijão. O banheiro está cheio de brotos verdes, tímidos, e ele já sabe que possui uma fazenda. Então, esse é o texto da nossa aula de hoje, cujo título é Menino de Cidade. Mas vamos voltar agora para o nosso conteúdo. Vamos voltar a tratar sobre os substantivos. Então, vou diminuir aqui a tela mais uma vez. Opa, ficou pequeno demais. Senão vocês não conseguem me ver. Pronto. Vamos lá. Então, dando prosseguimento à nossa aula, vamos falar sobre os substantivos, sobre a flexão dos substantivos. Então, os substantivos, eles flexionam em gênero e em número. Vamos começar pelo conceito de gênero. A noção de gênero na língua portuguesa costuma ser associada aos sexos dos seres. A gente geralmente associa o sexo masculino ou o sexo feminino. Entretanto, uma observação muito importante, não devemos confundir sexo dos seres com gênero das palavras, porque uma determinada palavra pode ser do sexo masculino, mas ser do gênero feminino. Pelas seguintes razões: todos os substantivos do português possuem gênero, tanto os referentes a pessoas e animais, quanto os referentes a coisas. Isso não significa dizer que determinados substantivos que se referem a coisa sejam do sexo masculino ou sejam do sexo masculino, mas significa dizer que são do gênero ou masculino ou feminino,
Como, por exemplo, a palavra caneta. Caneta não dá para você dizer, o caneta é do sexo masculino, caneta é do sexo feminino, porque sexo está ligado a indivíduos humanos e animais. A palavra livro é escrito com é escrito no masculino, no gênero masculino, mas isso não significa dizer que o sexo do livro seja o sexo masculino. Por isso que a gente não pode confundir, misturar gênero com... a gente não pode confundir, não pode misturar exatamente gênero com sexo. Gênero está ligado à língua. A língua, as palavras possuem gênero masculino e feminino. O sexo é outra coisa totalmente diferente. Então nós temos o exemplo aí, o gato, a gata, o livro, a caneta. Então, os substantivos, eles podem ser do gênero masculino e do gênero feminino, como a gente sabe. Mesmo substantivos que se referem a pessoas ou animais, apresentam muitas vezes diferenças entre sexo e gênero. Temos, por exemplo, a palavra vítima. Vítima é um substantivo do gênero feminino, mas a palavra vítima pode indicar tanto homem quanto mulher. Quem foi a vítima daquela coisa? Então, tanto pode ser homem como pode ser mulher. Fantasma é um substantivo do gênero masculino, só que serve tanto para indicar... não dá, a palavra fantasma, por exemplo, é um substantivo que é do gênero masculino, mas o fato de ser do gênero masculino não significa dizer que fantasma seja do sexo masculino. Assim, o gênero masculino e feminino da palavra nem sempre indica o sexo do ser. É apenas um princípio convencional, isto é, combinado da língua. Além de flexionarem em gênero masculino e feminino, os substantivos flexionam-se também em número. E aqui é importante observarmos as regras. Tem algumas regrinhas, algumas orientações que é importante estarmos atentos. Então, número. A maior parte dos substantivos forma o plural com o acréscimo da letra S. O maior número. Não significa dizer que sejam todos, mas a maioria vai para o plural exatamente com o acréscimo da letra S. Entretanto, o modo de formar o plural pode variar dependendo da terminação das palavras. Então, nós vamos ver agora cada uma dessas regrinhas. Então, substantivos terminados em R, S ou Z, acrescenta-se S. Como a palavra radar, que termina em R, a gente acrescenta um E e um S, fica radares. A palavra gás, que termina em S, nós acrescentamos ES, fica gases. A palavra nós, que termina em Z, a gente acrescenta um ES, que fica nozes. Então veja, palavras, substantivos terminados em R, S e Z, ao acréscimo do ES. Substantivos terminados em L, precedidos de A, E, O e U, ou seja, os substantivos terminados em al, el, il, ol, ul, al, el, ol, ul, substitui-se por IS, como por exemplo, jornal, vai para jornais, papel, papéis, lençol, lençóis, pau, paus. Esse aqui eu acho que está paus. Pous. Então veja, substantivo terminado em L, precedido de A, E, O, U, substitui-se por L, por IS. Outra observação, substantivo terminado em ão, substitui-se por ão, substitui-se ão por ães, por ãos, ães ou ões. Por exemplo, mãos, vai para mãos. Pão vai para pães, mamão, mamões. Veja, geralmente acontece isso. Substantivos terminados em zitozinho, polariza-se a palavra base e também a terminação. Então, anel vai para anéisinhos. Então veja que anel terminou essa primeira parte, anel, terminou em L.
Quando termina em al, el, ol, ul, substitui o L por IS. Fica anei. Elimina o S, né? Porque fica anel, seria anéis. Mas você elimina o S, fica anei. E o zinho, coloca o S no final, os zinhos. De igual modo, limão. Qual é o plural de limão? Limões. Elimina o S e acrescenta o zinho com S, limõezinhos. Substantivos paroxítonos terminados em S e X são invariáveis. Então, se a palavra é paroxítona, quando uma palavra é paroxítona, quando a penúltima sílaba ela é tônica, ela é forte. Então, palavras paroxítonas terminadas em S e X, elas permanecem invariáveis no plural. Então, você tem o pires, os pires, o tórax, os tórax. Então, é isso aí que nós tínhamos para trabalhar na aula de hoje. Era exatamente essas orientações acerca do substantivo. Depois nós vamos ver aí algumas questões para a gente responder, para ampliar ainda mais o nosso horizonte de compreensão. Até mais, conto com vocês na próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Valeu!